Olá, eu me chamo Andréia Costa e sou psicoterapeuta. E hoje eu vim falar sobre o termo soltar. Não é? Muito se fala, aí você precisa soltar isso. E às vezes confunde-se o soltar com desistir, né? Com uma aceitação sem justificativa, é você se conformar. E soltar não é nada disso, não é? Soltar não significa gostar do que aconteceu, não significa você concordar, significa que você vai parar de gastar energia e brigar com a realidade. É olhar para aquela situação, bom, isso é o que é. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso muitas vezes requer soltar e não insistir, não é? É como uma criança birrenta e ela insiste em ter aquele comportamento e você está sempre ali a brigar, a corrigir, a castigar e aquilo se repete. E, na verdade, o que você precisa fazer é soltar. Ou seja, há coisas que elas vão se resolver de uma maneira que não é da sua forma. Então, é preciso soltar, não é? Às vezes não é no seu tempo, então é preciso soltar para que aquilo, o universo não funciona sob pressão. Essa é a verdade. Não é? O universo funciona pelo fluir. E às vezes quando nós queremos controlar as coisas, não é? A mágoa é uma forma de querer controlar a realidade. Então essa pessoa me fez isso e é dessa forma que eu consigo controlar o que ela fez comigo. Só que na verdade não é? A mágoa ela é aquela resistência. Ou o passado, não é? Você às vezes não se permite viver determinadas coisas porque acha que não merece, porque no passado você fez algo, não é, que na sua interpretação fez com que você não merecesse. Então você fica agarrado a este passado, ou mesmo na vitimização, não é? Eu não tive tal estrutura, eu não tive essa relação com os meus pais ou com essa pessoa que eu me relacionei, e então, não é? E aí poderia ter sido diferente, por que eu escolhi isso, por que eu não fiz isso antes, por que eu não enfrentei e fiz de outra maneira. Então você fica presa a um passado que poderia ser diferente, ou presa a uma hipótese, não é? Há pessoas que não fazem algo novo, algo que está ali para elas fazerem, todas as indicações para que ela viva uma mudança, e aí ela não faz. Por quê? Porque ela fica presa no controle. Eu não, porque se eu fizer isso aqui, pode correr mal aqui, ali e acolá. Então eu prefiro ficar, né, aqui aonde eu estou, segurando, né, esse sofrimento, segurando aqui essa insatisfação, essa frustração, mas não vou fazer nada diferente porque se está ruim pode ficar pior. Então, o que acontece é que grande parte do sofrimento humano não vem dos acontecimentos, vem do apego a essa ideia de como as coisas deveriam ter sido, ou como que elas devem ser. Na visão sistêmica, soltar é se alinhar com o que existe agora, reconhecer o destino sem fantasia, sem premeditação e uma hipotetização das coisas, não é? Trabalhar de forma hipotética e sem vitimização. É deixar você de lutar contra o passado e também contra o futuro. E estar no presente. Confiar que o universo, que a vida está ao seu favor. Quando você solta, você não perde força, você recupera, porque a energia que estava presa na resistência, ela fica disponível para que você faça escolhas diferentes e mais conscientes. Isso ajuda a sua mente a se organizar, o seu corpo a relaxar e o fluir de tudo o que é preciso fluir para o que você quer e deseja aconteça. Soltar é o contrário de passividade. É um ato de coragem. Por quê? Uma pessoa que solta, ela aprendeu a confiar. E para confiar, é preciso ter coragem. Não é? Isso é inteligência emocional. Não é você baixar os braços, se conformar e ficar ali
intacto, não é? Paralisado. É o contrário disso, é libertar as mãos, libertar as cordas, as pedras, soltar e deixar que a vida, que o universo contribua ao seu favor da forma dele, do tempo dele. Nesse momento, né, o que eu quero trazer aqui para vocês, né, de exemplo? Eu recebo aqui muitas pessoas e dentro desses dias eu recebi uma questão, não é? Uma pessoa que ela trabalhou, ela galgou uma determinada oportunidade que ela quer para a vida dela e, entretanto, quando ela recebeu essa oportunidade, ela viu que aquilo poderia tirar o tempo dela, não é? De qualidade com a família, tirar o tempo dela de qualidade com o seu próprio corpo, porque já não poderia fazer, aqueles momentos, né, de exercício físico, porque ela teria que se dedicar muito mais a esse trabalho. Então, ali, eu fiz uma seguinte pergunta. Você quer isso porque você precisa provar isso para você ou para alguém que você é capaz disso? Ou você quer isto porque isto realmente vai fazer a diferença na sua vida, né? Porque isso vai trazer aqui uma mudança que de verdade faz sentido para você. Porque se for para provar, é 90% de chance de isso não fluir, não dar bom. Agora, é preciso pensar qual é a motivação, não é? Tudo aquilo que a gente faz tentando provar algo a alguém ou a nós mesmos entra em esforço, entra em sofrimento. E talvez você insiste em segurar algo e a vida não está te respondendo. Mas no momento em que você soltar, as coisas vão começar a se mover, não é? Há um momento na vida em que insistir em algo, não é? Que às vezes aí já entramos numa outra parte que é a insistência, não é? Já te deu todos os sinais, todas as respostas que não é por ali, mas você insiste, não é? Então, ou que não é o tempo, não é? E você insiste e vai na força mesmo. Então, isso passa a ser, para além de força, uma resistência. Muita gente acredita que está a lutar, não é? Pela própria vida, pelos sonhos, pela cura, pelo seu crescimento, mas, na verdade, está a lutar contra a realidade. Talvez a tua vida hoje não esteja travada por falta de ação, mas porque você está a tentar controlar, não é? Tudo. Existe uma resistência que ela disfarça o esforço. Então, por exemplo, você está num relacionamento e aquela pessoa já está te dando todos os sinais, não é? De desrespeito. Desrespeitou, seja no trabalho, seja num relacionamento de uma amizade ou num relacionamento amoroso, desrespeito. A partir daí você precisa refletir e ver para onde eu vou seguir. Muitas vezes eu preciso deixar ir, soltar, não é? Aí, por trás disso entra o medo de soltar, medo de confiar, medo de admitir que esse segurar já não está mais a funcionar, não é? Soltar não é desistir, soltar é parar de brigar com o que é, parar de tentar ali fazer do seu jeito, né? Grande parte do sofrimento não nasce dos fatos, nasce da resistência emocional aos fatos, né? Do apego àquela ideia de como as coisas deveriam ter sido, de como deve ser, de uma narrativa que insiste em dizer, não é? Isso não devia ter sido assim, isso não deve ser assim, isso tem que ser assado, não é? Então, na visão sistêmica, quando a gente luta, não é, contra algo
que está ali já mostrando todos os sinais, nós perdemos força. E quando nós soltamos, nós alinhamos com o divino e nós recuperamos poder. Então, esse soltar é um ajuste interno, é um ajuste invisível. Ninguém vê, mas traz grandes mudanças. Então, quando eu paro de gastar energia a lutar contra o passado, quando eu paro de tentar controlar o que já não é mais, não dá mais para eu controlar, eu escolho agir a partir, não é, do que está disponível nesse momento. Então, aí o teu corpo ele vai aceder a esse relaxamento, a mente vai ficar mais clara, mais tranquila e a vida vai te responder. Não, né? Porque você forçou uma porta, mas porque você soltou e deixou as coisas acontecerem de uma forma que você não controla, mas que é a melhor para acontecer. Então, quando você solta a resistência, você ganha precisão. Quando você solta o controle, você ganha direção. Quando você solta essa luta interna, você ganha presença. E é essa presença que muda tudo. A vida não responde às pessoas que estão em guerras contra elas mesmas, que estão em guerra o tempo todo. A vida responde a quem cria espaço. Soltar é criar espaço. Espaço emocional, espaço mental, espaço energético. É parar de ocupar, né, o seu campo interno com tensão, com julgamento ou com defesa. E aqui é importante te dizer que não se solta de fora para dentro, solta-se por dentro. Não é mudar as circunstâncias, é mudar a postura diante das circunstâncias, diante dos acontecimentos, diante da realidade. Não é? Então, o soltar não é covardia, nem passividade, é maturidade emocional. É ser consciente, não é? Então, quando você solta, você deixa de gastar energia para viver em luta, em fuga, não é? Nessa dor, e começa a usar essa energia para construir. E aí é que os milagres acontecem. Não como um espetáculo, mas como consequência da sua nova postura. Entendeu? Então, uma conversa destrava, uma decisão clareia, uma oportunidade aparece, um peso sai do corpo. Não porque você fez mais, mas porque você soltou. Talvez hoje a pergunta não seja o que mais eu preciso fazer. Talvez seja o que eu ainda estou a segurar por medo. Então, por enquanto, enquanto você estiver a segurar, você se cansa. E quando você solta, isso te traz liberdade. Isso te faz agir de forma consciente e leve. E a vida responde a quem age a partir da verdade, da leveza e não da resistência. Agora eu vou te pedir que feche seus olhos, que respire bem fundo. Vamos entrar aqui no nosso momento de oração. Então, se concentra, isso mesmo, respira, muito bem. Deus, hoje nós escolhemos soltar a resistência que me prende. Não por fraqueza, mas por consciência. Ajuda-nos a largar o controle que cansa e a confiar no processo que nos amadurece. Dai-nos o dom da fé para caminhar, mesmo sem ver tudo, para avançar, mesmo sem garantias, para descansar, mesmo em meio ao movimento. Que nós saibamos soltar
e abrir espaço para o novo que quer nascer. Repita comigo: hoje eu solto e confio que a vida responde com leveza e abundância. Amém. Partilha, se inscreve aqui no canal que você está ouvindo, se é no YouTube, se é no Spotify. Ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas e que mais corações possam ser alinhados, preenchidos por essa palavra de amor e de paz. Até a próxima.